Filhos queridos, sempre na última terça-feira do mês, nós rezamos pedindo força, livramentos, fortalecimento para todos os líderes das capelinhas de Jesus das Santas Chagas. Muitas destas que estiveram aqui durante a 7ª festa, outras que ainda se encontram. E é exatamente livrai de todos os temores e de todas as dificuldades. Hoje, nós estamos diante de um texto de Lucas que nos apresenta uma decisão de nosso Senhor. Lucas já começa nas primeiras palavras delinear o querer de Jesus e o plano salvífico. Nesse aspecto, está chegando o tempo de Jesus ser levado ao céu. Ora, mas para que chegasse ao céu, dentro do mistério da paixão, morte e ressurreição, era preciso que o Senhor enfrentasse todos os obstáculos. O fim último, o céu. E como nós professamos no creio, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse era a razão. Jesus voltar para o Pai. Mas nessas poucas palavras do evangelista Lucas, está descrito o caminho a ser percorrido por Jesus. Decidiu subir para Jerusalém. É importante entender que para Lucas, Jesus está sempre em direção a Jerusalém. E Jerusalém significa o local, o momento, onde nosso Senhor teria que dar provas do seu grande amor e fidelidade a Deus. Então vejam, chegou a hora de nosso Senhor subir aos céus, mas tinha que enfrentar Jerusalém, a capital, o lugar onde ele seria mais menosprezado, lugar onde Jesus seria questionado, traído, preso e morto. Também nós temos as nossas Jerusaléns. E tal qual Jesus não dá para fugir. Para proclamar a vitória, é preciso passar pela cruz. Para experimentar a glória, é preciso passar pela fidelidade, pela obediência. Como seria bom se a gente pudesse pular certos momentos da vida. Como seria bom se a gente pudesse desligar, que a gente pudesse transpor certos momentos difíceis da nossa história. Eu digo história enquanto mundo, história como Brasil, história pessoal. Seria melhor sempre podermos estar no Monte Tabor, contemplando o Cristo glorioso, mas não dá. O Calvário é um caminho a ser percorrido. Seguir Jesus, tomar todos as implicações da nossa missão, é uma condição do céu.
E isso, meus irmãos, como cristãos, como cidadãos, como pessoas que queremos fazer o bem. Por isso, muitas vezes na nossa vida, a gente se abate. E certamente nosso Senhor, quando pensava em Jerusalém, quando pensava no que ele ia enfrentar, também lhe causava inquietações. Também na vida dele não foi fácil esse permanecer no caminho do Pai. Tanto que não esqueçamos jamais que às vésperas da sua prisão, a poucos minutos da sua prisão, ele disse: minha alma está numa tristeza mortal. E os evangelistas não esconderam isso. Para que nós, eu e você, também saibamos lidar com o sofrimento. Não que desejemos, ninguém deseja a cruz, ninguém deseja calvário, ninguém deseja sofrimento. Mas a vida impõe. E nós temos dois caminhos: fugir, negar, virar as costas, optar pela porta mais larga, pelo caminho mais largo, por outras propostas que não condiz a ser cristão, ou seguir o caminho do Mestre. Este é o nosso desafio. Então hoje a liturgia nos apresenta isso, primeiro aspecto. Segundo, e tento ser breve, porque logo depois entra o horário político. Os apóstolos foram enviados à frente de Jesus para preparar a sua hospedagem, sua chegada. E foram a Samaria. Os samaritanos tinham uma guerra histórica contra os judeus, religiosa, política e econômica. E não quiseram aceitar Jesus. Literalmente, Lucas lembra que eles não quiseram oferecer pouso. Diante daquilo, os apóstolos Tiago e João, os filhos do trovão, tomaram uma atitude, o que lhes causou um pito, uma repreensão de Jesus. Porque quando eles viram que não aceitaram o Mestre, eles tomaram as dores de Jesus e disseram: Senhor, quereis que pedimos que caia fogo do céu e essa comunidade seja exterminada? Jesus os repreende. Por quê? Porque Jesus veio trazer fogo do céu. Jesus veio trazer a justiça. Mas lembremos do que é maior. Eu vim para salvar os pecadores. Então este fogo do céu, diziam os padres da igreja, não era para exterminar os pecadores, mas para exterminar o pecado. Não machucar as pessoas, mas machucar o inimigo que influenciava as pessoas para o mal. A proposta de Jesus é sempre de redenção, remissão. Por isso ele corrige os apóstolos e nos corrige. Não é pela violência que nós vamos mudar o mundo. Não é querendo a justificação ou a nossa vingança, porque o que perpassa o Evangelho é que eles estavam agindo movidos por vingança. Padre, cuidado, o senhor está falando isso de um apóstolo. Não. O evangelista deixou aparecer que eles foram também num processo. Às vezes nós, meus irmãos, as nossas motivações não são as melhores. E que bom que Deus não nos escuta. Digo isso porque há muitas coisas erradas, muita coisa errada. Como lidar com o errado? Violência? Não.
Vingança? Não. Mas pelo nosso testemunho na obediência a Deus. Essa é a proposta do Evangelho de hoje. Filhos queridos, hoje, no Experiência de Deus, até tomei e citei de novo o que eu pedi a vocês ontem, não sei se alguém o fez, ler o livro de Jó, que começamos ontem, do capítulo 1, do versículo 6 a 22, que eu sempre digo, como é bom às vezes a gente retomar essa experiência de Jó, que tinha tudo, perdeu tudo, mas soube obedecer a Deus e amar a Deus nas dificuldades e dizer, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Fidelidade mesmo na provação, amor mesmo na contrariedade. O exemplo perfeito, mais do que Jó, é de Jesus Cristo. Mas e eu e você? Como lidamos na nossa relação com Deus, nas contrariedades da vida, nas dificuldades da nossa história, quando a doença nos visita, o infortúnio bate à porta, as perdas são dolorosas. Hoje no rádio, compreendo aquela mulher, uma filha de Deus de Curitiba, o pai morreu, a empresa está indo de mal a pior, aquele que estava tocando agora a empresa, o cunhado, morreu também, esses tempos, com uma parede que desmoronou, e ela se pergunta, onde está Deus? Eu não tenho resposta pronta, eu apenas tenho certezas que me sustentam. Deus está em todos estes momentos. Não é que Deus queira o sofrimento, Jesus não quis que o fogo fosse mandado, mas a natureza, a vida segue seu curso, e Deus nos ampara nos momentos difíceis. Deus não quis a cruz para Jesus, não foi um querer de Deus que seu filho morresse na cruz. O querer de Deus era que seu filho resgatasse o mundo. O mundo lhe imputou a cruz. O mundo nos dá provações. A vida, a natureza, a fragilidade da nossa própria história nos coloca momentos difíceis. Deus não quis, nunca quis e não quer. Quando hoje nós estamos nesta missa também rezando pelos familiares que tiveram transplantados, rezamos por toda uma organização à procura de órgãos e tecidos. Nós não podemos pensar que Deus quis que alguém precisasse. A natureza se ocupou. Não podemos dizer que Deus quer o sofrimento dos seus filhos. Não. Mas o que Ele quer? Que na medida que nos toca, na medida da nossa liberdade, nós nos façamos bons samaritanos para aqueles que precisam. E essa é criar essa consciência de que nós podemos salvar vidas doando órgãos. Fiz programa recentemente, inclusive com alguns médicos. Existe todo um mito absurdo em relação a este tema, de que não vou ser um doador porque vão antecipar a minha morte. Isso é um mito. Não é assim que funciona e nunca será. Mas criar essa cultura em mim e em você, de que doando os órgãos,
nós estamos promovendo a vida. Nós estamos promovendo que outras pessoas que estão sofrendo, estão na cruz, estão na Jerusalém, estão no momento de dor, possam ter vida. Meus irmãos, é algo tão humano e tão divino pensar que talvez quando acaba a nossa história, nós ainda podemos continuar a história dos outros. Isso é tão humano e tão cristão. Por isso é uma cultura, é uma sensibilidade, é um despertar, é um formar consciência contra tudo que é cultura da morte, a cultura da vida, a cultura da doação de órgãos. Por isso, é com muito carinho que todos os anos nós recebemos neste santuário, para que de alguma forma, pela vida dos profissionais, pela vida dos executivos, pela vida das pessoas que trabalham, dos familiares, nós consigamos no Brasil, no mundo, ser essa voz da vida em plenitude. É muito simples. Cuidado para que eu e você não só pensemos nisso se um dia precisarmos, porque geralmente é assim. Eu vi uma matéria, Márcia, aqui de Curitiba, ela teve o transplante do coração. E o filho adolescente dela, depois que a mãe recebeu, estava em casa para ser cuidada, o filho disse: eu nunca tinha pensado, mas quando eu vi que minha mãe voltou a viver com esse transplante, hoje eu penso com seriedade em ser um doador de órgãos. Filhos queridos, que nós possamos ser, no calvário do outro, na cruz do próximo, um alento, porque é isso que Deus quer, acompanhar a tudo e a todos com o seu amor. Amém.